Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar fazendo correção de algumas das atividades que eu passei para casa. Vamos falar sobre concavidade de curvas e vamos falar sobre assíntotas verticais e horizontais. Então esse vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje. Lembrando que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Por favor, não compartilhar com nenhum outro aluno, mesmo que seja do IF. Também lembrando que eu estou gravando essa aula de dentro da minha casa, não estou em estúdio profissional. Então podem ter alguns ruídos aí, alguns barulhinhos, alguns inconvenientes, mas espero que isso não atrapalhe os estudos de vocês. Então, bons estudos e vamos para a nossa aula. Vamos começar resolvendo a questão 6, letra J. Questão 6 da página 291 do livro que nós estamos adotando. Letra J, certo? A questão diz: determine os intervalos nos quais as funções seguintes são crescentes ou decrescentes. E a letra J apresenta f de x igual a x ao quadrado dividido por x menos 1. E aí, como vamos fazer esse item? Basta fazer o estudo sinal da derivada dessa função. Então, antes de tudo, nós vamos derivar essa função. Quem vai ser a f' de x. Aqui nós vamos aplicar a regra do quociente, tá? A derivada da primeira vezes a segunda função, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, derivada de x menos 1 é 1, dividido pela segunda ao quadrado, que seria x menos 1 ao quadrado. Se a gente organizar essa função, nós vamos ter f' de x igual a 2x ao quadrado menos 2x, aplicando a distributividade, menos x ao quadrado, dividido. Embaixo nós temos um produto notável. A gente pode deixar assim, né? X menos 1 ao quadrado. Então, f' de x vai ser igual a x ao quadrado menos 2x, dividido por x menos 1 ao quadrado. Bem, fazendo o estudo do sinal, como é que nós vamos ter? Primeiro eu tenho que encontrar as raízes dessas funções. Então, temos que achar as raízes de x ao quadrado menos 2x. Basta fazer x ao quadrado menos 2x igual a 0. E temos que encontrar as raízes de x menos 1 ao quadrado. Basta fazer x menos 1 ao quadrado igual a 0. As raízes da primeira, do numerador, né, que nós temos aqui, x ao quadrado menos 2x. Você vai ter como raízes x igual a 0 ou x igual a 2. Para o denominador, nós vamos ter como raiz apenas o x igual a 1. Então, nós temos as raízes aqui encontradas, certo? Apliquem as regras que vocês aprenderam para encontrar raízes de função de segundo grau, de equação de segundo grau. Aí é fácil para vocês. No caso do estudo do sinal, aqui nós vamos ter uma função quociente, que nós vamos ter que fazer o estudo do sinal. Então, na primeira função, na do numerador, nós vamos ter, deixa eu fazer aqui um pouquinho menor. Acho que aqui é suficiente. A primeira vai ser x ao quadrado menos 2x. E na segunda nós vamos ter x menos 1, tudo isso ao quadrado. Na primeira reta, nós vamos colocar as duas primeiras raízes, que são as raízes do numerador, x igual a 0 ou x igual a 2. Não precisa nem de botar a bolinha, não. A gente vai fazer estudo do sinal, 0 e 2. Na segunda, nós vamos colocar a outra raiz, que seria 1. Vamos fazer agora uma reta que vai me representar o quociente x ao quadrado menos 2x, dividido por x menos 1 ao quadrado. Bem, na primeira reta, o estudo do sinal é mais tranquilo, porque aqui nós temos uma equação de segundo grau com o coeficiente quadrático positivo. Então, é como se fosse uma parábola com cavidade para cima. Nós vamos ter a parte antes da primeira raiz positiva, entre as raízes fica negativo, depois da segunda raiz vai dar sinal positivo. Já na segunda reta, nós temos também uma parábola, só que o vértice fica no eixo x. Como aqui a concavidade está para cima também, repare que o termo quadrático está positivo, então em toda a sua extensão ela vai ser positivo.
Quando eu for olhar lá na solução, os valores 0, 1 e 2, quem vai mandar no sinal vai ser praticamente o numerador. Observe que o denominador sempre vai ser positivo, só podendo ser 0 se o x for igual a 1. Então, antes da primeira raiz vai ser tudo positivo. Entre a primeira e a segunda raiz, nós vamos ter o sinal negativo. Entre o 0 e o 1, e entre o 1 e o 2 também, Repara que é só fazer o estudo do sinal. Mais com mais, mais com menos, menos. E aqui, após o número 2, nós vamos ter sinal positivo. Certo? O que foi que nós vimos na aula passada? O estudo do sinal da derivada primeira vai me dar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Então, quando o sinal da derivada primeira for positivo, é porque a minha função ela é crescente. Quando o meu estudo do sinal da derivada primeira for um intervalo negativo, nesse intervalo negativo eu tenho a minha função decrescente. Repare que no 1 é um valor que a gente não vai poder assumir na nossa função, certo? Ele é um valor que não está definido, tudo bem? E após o 2, o sinal está positivo na derivada primeira. Significa que na minha função ela vai ser crescente. Então nós vamos ter esses intervalos. F de x é crescente. Essa aqui seria a nossa resposta. Deixa eu botar um pouquinho mais para trás. F de x é crescente para x menor do que 0 ou x maior do que 2. E f de x é decrescente para x entre 0 e 1 ou x entre 1 e 2. Você poderia colocar também x entre 0 e 2 e x diferente de 1, certo? Então, tanto faz colocar os dois intervalos separados ou colocar tudo no intervalo só, lembrando que o x tem que ser diferente de 1. X igual a 1, a função não é definida. Tudo bem? Então, seria assim que você vai fazer as questões, a questão 6, os outros itens da questão 6. Encontra a derivada primeira da função, faz o estudo do sinal da derivada primeira e verifica com o estudo do sinal se a função vai ser crescente ou decrescente. Quando o sinal for positivo na derivada primeira, é porque a minha f de x vai ser crescente. Quando o sinal da derivada primeira for negativo, é porque a minha função vai ser decrescente naquele intervalo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Quem quiser copiar, copia aí a conclusão. Bem, vamos fazer agora a questão 7 da mesma página, página 291, que diz o seguinte: determinar os máximos e mínimos das seguintes funções nos intervalos indicados. Vamos fazer o item E, que ele pede na função f de x igual a x sobre 1 mais x ao quadrado, no intervalo de menos 2 a 2. Para resolver esse problema, nós vamos ter que encontrar os pontos críticos. Lembrando que se essa função tiver máximos e mínimos além dos extremos, esses máximos e mínimos vão ficar em pontos críticos, certo? Possivelmente esses pontos de máximos e mínimos estarão em pontos críticos. Então, primeiro vamos encontrar a derivada da função. F' de x vai ser igual. Aqui é um quociente, então vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda, 1 mais x ao quadrado, menos a primeira função vezes a derivada da segunda, x vezes 2x, dividido pela segunda ao quadrado, 1 mais x ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Se nós organizarmos essa função, aqui nós vamos ter 1 mais x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, sobre 1 mais x ao quadrado. Então, f' de x vai ficar 1 menos x ao quadrado, dividido por 1
mais x ao quadrado. Pronto, essa é a nossa derivada da função. Estamos interessados em encontrar os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? São os pontos em que a derivada da função não existe. Então, repare que existe a derivada da função. Como é que eu vou saber quais são os pontos que a derivada não existe? São os pontos em que essa função não está definida. Essa função é uma função quociente, onde o quociente é formado por duas funções polinomiais. Funções polinomiais, elas seriam definidas para todos os reais. Por ser um quociente, só o denominador não pode ser zero. Eu duvido vocês acharem algum número real que vai tornar esse denominador zero. Repare que aqui nós temos x ao quadrado. Então, todo número negativo ao quadrado ele fica positivo. Isso vai estar somando com o número 1. Então, não tem nenhum valor que você coloque no lugar do x que o denominador fique igual a zero. Então, existe f de x, f' de x, para todo x pertencente aos reais. Ou seja, não temos pontos críticos do tipo onde não existe a derivada da função, porque vai ter derivada da função em todos os pontos. Tudo bem? Para todos os reais nós vamos ter a derivada da função. Então, o que é que nós estamos fazendo? Só para organizar aqui, estamos encontrando os pontos críticos. Esses pontos críticos são de dois tipos, ou os pontos em que não existe derivada da função, que não vão ter pontos desse tipo, já que existe derivada da função para todo x real. E nós vamos ter também os pontos críticos onde a derivada da função é igual a zero. Que pontos vão ser esses, onde a derivada da função vai ser igual a zero? Eu vou pegar a minha função, 1 menos x ao quadrado, dividido por 1 mais x ao quadrado, e falar que isso é igual a zero e ver quais são os valores de x que tornam essa função zero. Repare que o denominador não vai influenciar no resultado da função para ela ser zero, basta o numerador ser zero. Então, para que tudo isso seja zero, basta que 1 menos x ao quadrado seja igual a zero. Então, fica menos x ao quadrado igual a menos 1. Multiplica tudo por menos 1. Nosso x ao quadrado igual a 1. Então, nós vamos ter o x igual a mais ou menos 1. Se o x for um positivo ou se o x for um negativo, a derivada da função vai ser zero. Esses vão ser os nossos pontos críticos. Então, se a função tiver máximos e mínimos, então esses máximos e mínimos devem estar ou nos extremos do intervalo, ou no ponto menos 1, ou no ponto 1. Como é que a gente faz para saber agora se a minha função tem máximo ou mínimo? A gente pode fazer o estudo do sinal dessa função. Fazendo o estudo do sinal dessa função, nós vamos ter para o numerador os valores menos 1 e 1, que seria a parte do 1 menos x ao quadrado. E para o denominador, nós vamos ter o 1 mais x ao quadrado, que não vai ter nenhuma raiz. O de baixo todo vai ser positivo, enquanto a parte de cima é uma parábola com o coeficiente quadrático negativo. Então, é uma parábola com concavidade para baixo. Esse valor aqui seria negativo. Aqui são valores positivos da função, da equação, e aqui valores negativos. No caso, onde é negativo, a função é decrescente. Onde é positivo, a função é crescente. Onde é negativo, a função é decrescente. Repare, se a função aqui é o estudo do sinal da derivada primeira, certo? Repare que o denominador não está influenciando. A minha função mesmo, eu acabei fazendo o estudo do sinal só no numerador, porque na verdade só ele vai influenciar. Mas num caso geral, se fôssemos olhar um caso geral, eu teria que fazer a multiplicação, né? A mesma regra da multiplicação, no caso que vale para a divisão. Pegar as raízes e fazer o estudo do sinal. Aquelas regrinhas que a gente usa, mais com mais, mais com menos, que vai ficar mandando, vai ser a função do numerador, né, a equação do numerador. E aqui nós vamos ter aquela análise que eu tinha apresentado. Essa parte vai ser... Esse é o estudo do sinal da derivada primeira. Na função f de x, quando a derivada primeira for negativa, a função f de x é decrescente. Quando a derivada primeira for positiva, a função f de x é crescente. Quando a derivada primeira for negativa, de novo, a função f de x vai ser decrescente. Então, repare, ó, se a função é decrescente,
chega num ponto crítico e depois ela passa a ser crescente, então esse ponto crítico é um ponto de máximo, de mínimo. Já no caso do 1, antes do 1 a função ela é crescente, chega no 1 ela para de crescer e depois passa a ser decrescente. Então nesse ponto aqui a minha função ela é um ponto de máximo. Repare que a minha função ela é no intervalo fechado. Então basta a gente analisar nos valores do menos 2 até o 2. No 2, a minha função ela vai estar num valor alto, no menos 2, analisando aqui no menos 2. A minha função está num valor alto e começa a decrescer. Então, esse menos 2, como a partir dele a minha função está decrescendo, esse menos 2 é um candidato a ponto de máximo. Já no 2, a minha função está decrescendo até chegar nele. Então, esse número 2 é um candidato a um ponto de mínimo. Então, esses pontos que nós encontramos são os pontos de máximos e mínimos locais. Nós vamos ter como máximos locais os pontos para x igual a menos 2 e x igual a 1. Temos máximos locais. E para x igual a menos 1 e x igual a 2, temos mínimos locais. Para saber qual deles é máximo ou mínimo global, basta substituir esses valores na minha função. A minha função f de x, a função original, ela é x dividido por 1 mais x ao quadrado. F de x é igual a x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, eu vou encontrar quem vai ser o f de menos 2, quem vai ser o f de menos 1, quem vai ser o f de 1 e quem vai ser o f de 2. Vamos encontrar na ordem dos máximos e dos mínimos. Então, aqui serão os máximos, menos 2 e 1, e aqui vamos encontrar os dos mínimos. F de menos 2, onde tem a minha função extendida, eu vou colocar menos 2. Fica menos 2 dividido por 1 mais menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 2 dividido por 1 mais 4. Esse valor vai dar menos 2 sobre 5. Já o f de 1, nós vamos ter 1 dividido por 1 mais 1 ao quadrado. Aqui nós vamos ter 1 meio. Repare que dos máximos, o maior dos máximos é o f de 1. Então, nesse caso, o 1 vai ser o máximo global. Entre os mínimos, nós vamos ter f de menos 1. Eu vou querer o menor dos mínimos agora. O f de menos 1 vai ser menos 1 dividido por 1 mais menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 1 dividido por 2. Já o f de 2 é o outro mínimo local. Nós vamos ter 2 dividido por 1 mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 dividido por 5. Dos mínimos, o menor de todos é o f de menos 1. Então, esse vai ser o meu mínimo global. Então, para x igual a 1, temos 1 máximo global, e para x igual a menos 1, temos um mínimo global. Pronto, então a ideia seria essa. Você encontra os pontos críticos e faz o estudo do sinal da derivada primeira. Assim você consegue observar. Só lembrando que não é porque nós vamos ter pontos críticos que os pontos críticos serão pontos de máximos ou mínimos. Os pontos críticos são candidatos a máximos ou mínimos. Para saber se eles realmente vão ser máximos ou mínimos, faça o estudo do sinal da derivada primeira. Ou então você pode fazer o teste da derivada segunda, certo?
Vamos fazer o teste da derivada segunda, só para verificar o que acontece. Nesse caso, se fosse fazer o teste da derivada segunda, vou fazer o seguinte, vou encerrar essa parte aqui do vídeo, vou abrir uma outra aba para a gente fazer o teste da derivada segunda, tudo bem? Deixa eu vir aqui preparar a escrita. Na questão anterior, você poderia fazer o teste da derivada segunda, caso fosse o seu interesse, ao invés de fazer a análise de crescimento e decrescimento da função usando o estudo sinal da derivada primeira. Então, se você quisesse fazer o teste da derivada segunda, antes de tudo você vai ter que calcular a derivada segunda dessa função f de x. Então, a derivada segunda vai ser novamente uma função quociente, a derivada da primeira vezes a segunda, fica menos 2x vezes 1 mais x ao quadrado, menos a primeira, 1 menos x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Lá embaixo nós temos uma potência de um polinômio, então vai ser a regra da cadeia, fica 2 vezes 1 mais x ao quadrado, vezes a derivada de dentro, que é 2x, tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então fica 1 mais x ao quadrado, como já está ao quadrado, tudo ao quadrado, regra de potência, fica elevado à quarta potência. F de 2, derivada segunda da função, vai ser igual. Vamos organizar isso aqui. Aqui nós vamos ter um produto notável, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, fica 1 mais 2x ao quadrado mais x à quarta, menos 2 vezes 2x dá 4x. O produto desses parênteses aí, nós temos aí, é o produto da soma pela diferença de dois valores. Então isso aí vai dar a diferença dos dois ao quadrado. 1 menos x à quarta. Tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado à quarta. A minha derivada segunda vai ser menos 2x menos 4x ao cubo menos 2x à quarta menos 4x menos com menos mais 4x à quinta. X à quarta não, desculpa, que é x à quinta, 2x à quinta. É x, menos 2x multiplicando todo mundo. É isso que está acontecendo. E no outro é o menos 4x que multiplica todo mundo. Cuidado com os sinais. Dividido por 1 mais 2 ao quadrado elevado à quarta. Acho que ainda dá para organizar mais um pouquinho os termos semelhantes. Vai ficar 2x elevado a 5 menos 4x ao cubo, menos 6x, dividido por 1 mais x, aqui é um x, 1 mais x ao quadrado, tá x feio, 1 mais x ao quadrado, tudo isso à quarta potência. Para aplicar o teste da derivada segunda, a gente vai aplicar a derivada segunda nos 4 pontos que nós temos interesse. Então, seria a derivada segunda no valor menos 2, a derivada segunda no valor menos 1. Vamos fazer logo os máximos, é o menos 2 e 1. Na verdade, eu não sei, né? Aqui, no caso, eu não estou sabendo ainda quem são os máximos e mínimos. Aqui a gente vai encontrar ainda. Então vamos fazer por partes, vamos fazer todos eles. Substituindo a derivada segunda por onde tem x colocando menos 2. Vai ficar 2 vezes menos 2 elevado a 5. Potência ímpar continua negativo. 2 elevado a 5 é 32. 2 vezes 32 dá 64. Menos 4 vezes 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3 fica menos 8. Menos 4 vezes menos 8, menos com menos mais 32. Menos 6 vezes menos 2 dá mais 12. Tudo isso dividido por 1. Menos 2 ao quadrado fica 4. 1 mais 4, 5. Elevado à quarta potência. Bem, o nosso interesse aqui é saber se o sinal da derivada segunda vai ser positivo ou negativo. Se o sinal da derivada segunda for positivo, esse ponto vai ser um ponto de mínimo. Se o sinal da derivada segunda for negativo, esse ponto será um ponto de máximo. Então aqui nós vamos ver que a minha derivada segunda vai dar menos 20 sobre 5 à quarta, 5 vezes 5, 25, vezes 625. Negativo, negativo.
Então, se a derivada segunda de menos 2 deu negativa, então esse aqui é um ponto de máximo. E assim você vai testar para os outros valores, certo? Eu vou fazer aqui o cálculo dos outros para economizar um pouquinho de tempo e colocar aqui só o resultado, tudo bem? Deixa eu dar uma pausazinha, já eu volto. Eu fiz aqui as continhas rapidinho de cabeça e encontrei esses resultados. O f de menos 1 deu 1/2, o f duas linhas de menos 1 deu 1/2, f duas linhas de 1 deu menos 1/2, f duas linhas de 2 deu 20 sobre 625. Então, aqueles que têm um sinal negativo são pontos de máximo relativos, né? Máximo local. Então, o f duas linhas do 1 também deu negativo, também é um máximo local. Já a derivada segunda aplicada ao menos 1 deu positiva. Esse é um valor de mínimo local. Derivada segunda aplicada ao 2 também deu positivo. É um valor de mínimo local. Então, para encontrar os máximos e mínimos locais, você, ao invés de fazer aquela teste da derivada primeira, você pode fazer o teste da derivada segunda. Para saber quem vai ser máximo ou mínimo global, aí você teria... Aqui é o local. Para você saber se vai ser algum deles máximo ou mínimo global, aí você vai ter que substituir no valor da função. Foi o que nós fizemos aqui. Esse aqui seria necessário em qualquer um dos dois testes. Aí você vai encontrar quem vai ser o máximo ou mínimo global. Tudo bem? Então, tanto você poderia fazer pelo estudo do sinal da derivada primeira, para encontrar os máximos e mínimos, ou então pelo teste da derivada segunda. Aqui eu simplifiquei os cálculos dos outros três, é só conta bruta, é só substituir e vocês encontram esses valores. Tudo bem? Vamos para os próximos. Na oitava questão, é pedido para encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento, os máximos e mínimos relativos das seguintes funções. Aí eu queria fazer o item E, porque o item E mostra que nem toda função tem máximo e mínimo relativo, né? Então aqui no caso é um exemplo, certo? O que acontece? Para encontrar os máximos ou mínimos relativos, é interessante encontrar a derivada primeira da função. Quem vai ser a derivada primeira da função f de t igual a t menos 1 dividido por t mais 1, regra do quociente. É a derivada da primeira vezes a segunda, fica t mais 1, menos a primeira vezes a derivada da segunda, a derivada delas vai ser 1, dividido pela segunda ao quadrado, t mais 1 ao quadrado. Se eu organizar aqui, a derivada dessa função f de t vai ficar t menos t fica 0, 1 mais 1 fica 2, dividido por t mais 1 ao quadrado. E aí, quais são os valores que nós temos que analisar? Os pontos críticos dessa função, quem são eles? Pontos críticos. Pontos onde a derivada primeira não é definida. A derivada primeira não vai ser definida, no caso é um quociente, quando o denominador for igual a 0. Então, quando t mais 1 ao quadrado for igual a 0, significa que o t vai ser igual a menos 1. Em t igual a menos 1, não existe derivada primeira. Então, para t igual a menos 1, não existe a derivada primeira da função f de t, certo? É um dos tipos de pontos críticos que nós temos, quando não existe a derivada primeira. O outro é quando a derivada primeira for igual a 0. Não vai ter nenhum ponto que faça essa derivada ser igual a 0. Não existe t pertencente aos reais, tal que f' de t seja igual a 0. Desafio você vai procurar, não vai ter, certo? Teria que ser o numerador igual a 0, não tem como. O numerador já é 2, não depende de t. Então não existe pontos críticos do tipo em que a derivada da função é igual a 0. Só vai existir um ponto crítico, seria o t igual a menos 1, e nesse ponto não existe derivada da função. Ok? Para a gente fazer o estudo do sinal dessa função, nós vamos fazer o seguinte: o numerador é todo positivo e o denominador está ao quadrado, então isso aí sempre vai ser positivo. No máximo a gente vai ter aí o caso do denominador sendo
denominador não sendo definido, que seria para o t igual a menos 1. Então, eu estudo o sinal de 2 dividido por t mais 1 ao quadrado. Todo mundo é positivo, só não no valor t igual a menos 1. Quando t for igual a menos 1, a função não é definida. Então, se ela é sempre positiva, então a função vai ser sempre crescente. Ok? Então, f de t é crescente para todo t diferente de menos 1. Para t igual a menos 1, ela não é definida. Veja que a função é sempre crescente. E o ponto menos 1, mesmo ele sendo um ponto em que a derivada da função não é definida, repare, olha só, a função ela é crescente, chega no menos 1 e continua sendo crescente. Então, o menos 1 aí, ele não vai ser um ponto de máximo, nem vai ser um ponto de mínimo. Para ele ser um ponto de máximo ou de mínimo, a minha função f de x ela tem que ser crescente de um lado e decrescente do outro, para ser um ponto de máximo, ou então decrescente da esquerda e crescente pela direita para ser um ponto de mínimo. No caso, nas duas laterais, como ela vai ser crescente, então ela não vai ser nem ponto de máximo nem de mínimo. Então, f de t ela é crescente para todo t diferente de menos 1 e não possui pontos de máximos nem de mínimos. F de t não possui pontos de máximos nem de mínimos. Então, essa função aqui ela é bem interessante, né, para mostrar que nem toda função possui máximos ou mínimos relativos. Tá aí um exemplo. Então, isso aí deve ajudar vocês com as questões dessa atividade. Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Bem, o conteúdo da aula de hoje, nós vamos começar com a parte de concavidade. Então, o que é a concavidade? Quando vocês estudaram lá parábolas, lá no ensino médio, vocês viram que a parábola tem concavidade para cima ou então pode ter concavidade para baixo. Na verdade, toda curva ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Então, como é que a gente vai definir realmente essa ideia de concavidade? Nós vamos fazer o seguinte. Uma função f vai ser dita côncava para cima ou com concavidade para cima, certo? Tanto posso chamar de côncava para cima ou concavidade, como eu feioso, para cima. É dita possuir, né? Tem que possuir concavidade. Ou uma curva possui concavidade para cima, ou a curva é côncava para cima, certo? No intervalo AB, se a derivada primeira da função, agora nós temos essa ferramenta, essa derivada primeira é crescente nesse intervalo. E nós vamos dizer que a nossa função f de x é côncava para baixo, ou possui concavidade para baixo, certo? Tanto faz, ou ela é côncava ou ela possui concavidade para baixo. No intervalo AB, se a derivada primeira dessa função ela é decrescente. O que é que significa dizer que a derivada vai ser crescente ou decrescente? Eu botei aqui alguns exemplos de gráfico para a gente ter uma noção. Quando a derivada primeira ela é crescente, o que acontece? A reta tangente dela tem uma inclinação para baixo. E à medida que eu vou avançando no valor do meu x, a inclinação da reta tangente vai modificando, tornando essa inclinação positiva. Então, à medida que a minha inclinação da reta tangente vai aumentando, né, veja que mais à esquerda desse gráfico que a gente tem aí, nós temos valores de x, onde a reta tangente ela vai ser negativa, né, a inclinação da reta tangente ela está da esquerda para a direita, está decrescendo essa reta.
ela está tendo uma inclinação negativa, e à medida que o meu x vai aumentando, a inclinação vai modificando, tornando a reta crescente. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a derivada primeira, que vai me dar a inclinação dessas retas tangentes, ela está sempre aumentando à medida que o x cresce. Então, essa derivada primeira, ela é crescente, ela está aumentando. Já no outro caso, repare com concavidade para baixo, nós temos reta tangente com inclinações positivas, e à medida que eu aumento o valor do meu x, essa reta tangente vai inclinando no outro sentido. Então, inicialmente nós temos valores de x, em que a reta tangente começa ficando de forma crescente, né? A reta tangente é crescente, e à medida que o meu x vai aumentando, a reta tangente vai ficando decrescente nesses pontos de tangência. Tá? A inclinação da reta tangente está diminuindo. A derivada primeira ela vai ser decrescente. Alguns livros adotam a seguinte ideia: quando é que uma função ela vai ter concavidade para cima? Quando as retas tangentes para cima, é o primeiro caso. Quando as retas tangentes estiverem abaixo da curva. Repare que quando a gente faz a reta tangente fica abaixo da minha curva. A curva fica acima. Já a minha curva ela vai ter concavidade para baixo, ela vai ser côncava para baixo, quando a reta tangente fica acima da minha curva. Repare que no segundo exemplo, as minhas retas tangentes todas ficam acima da curva. Então, alguns livros usam essa definição. Quando as retas tangentes estão abaixo da curva, é porque a curva é côncava para cima. Quando as retas tangentes ficam acima da curva, é porque a curva é côncava para baixo, certo? É outra forma de você ver também. Mas, pensa comigo, se a gente quer que a derivada primeira seja crescente para a curva ser côncava para cima, ou então se a derivada primeira for decrescente, a curva vai ser côncava para baixo. Para a gente saber se realmente a concavidade vai ser para cima ou para baixo, basta fazer um estudo do sinal da derivada segunda. A gente já viu que uma função f ela vai ser crescente ou decrescente de acordo com o sinal da sua derivada primeira. Então, a derivada primeira de uma função ela vai ser crescente ou decrescente de acordo com o sinal da derivada segunda. Então, fazendo um estudo do sinal da derivada segunda, a gente sabe se a função é côncava para cima ou para baixo. Essa é a próxima proposição. A proposição diz o seguinte, exatamente isso que eu falei agora há pouco. Olha, se eu tenho uma função que ela é contínua no intervalo AB, fechado, e derivava até segunda ordem, ou seja, possui derivada segunda, nesse mesmo intervalo, só que agora o intervalo aberto AB. Então, é o seguinte. Se a derivada segunda dessa função f de x for maior do que zero, ou seja, for uma derivada positiva, deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu botar aqui com outra cor para completar. Então, se a derivada segunda da função for positiva, ou seja, for maior do que zero, para todo x dentro desse intervalo, então f é côncava para cima no intervalo AB. Já se a derivada segunda da função f de x for negativa, para todo x pertencente ao intervalo AB, então f é côncava para baixo. Então, o que a gente está vendo aqui nada mais é do que uma análise de crescimento e decrescimento da derivada primeira de x, estudando o sinal da derivada segunda, né? Foi o que nós estávamos fazendo anteriormente, antes dessa parte do conteúdo, que era o estudo do sinal da derivada primeira, para verificar crescimento e decrescimento da função f de x. Agora, nós vamos analisar o sinal da derivada segunda, para analisar crescimento e decrescimento da derivada primeira, e assim descobrir a concavidade da nossa curva. Só uma última observação antes para a gente ver exemplos. Na verdade, nós vamos fazer uma definição, que é o seguinte: existem alguns pontos, algumas situações em que a curva ela é côncava para cima e depois ela muda a concavidade dela ficando côncava para baixo. Ou então o contrário, ela é côncava para baixo, aí chega num determinado ponto ela passa a ser côncava para cima.
Esse ponto onde tem a mudança de concavidade, ele recebe um nome especial. Ele é chamado de ponto de inflexão. Ponto de inflexão. O que são os pontos de inflexão? São os pontos onde ocorre a mudança de concavidade. Ela é côncava para cima, chega no ponto de inflexão, aí depois vai ser côncava para baixo. Ou então, ela tem concavidade para baixo, chega no ponto de inflexão, passa a ter, a partir dele, concavidade para cima. Tudo bem? Então tem esse ponto de inflexão aí que pode aparecer. Bem, vamos fazer um exemplo para a gente verificar esses conceitos que acabamos de ver. Vamos examinar essa função em relação à sua concavidade, aos pontos de inflexão e aos extremos locais. Bem, antes de tudo, vamos calcular a derivada primeira e a derivada segunda dessa função. A derivada primeira dessa função f de x vai ser 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Já a sua derivada segunda vai ser 12x ao quadrado menos 24x. Então, para o que ele está me pedindo, que é concavidade, pontos de inflexão e extremos locais, ou seja, máximos e mínimos, eu vou ter que encontrar a derivada primeira e a derivada segunda da minha função. Como ela é uma função polinomial, ela é derivável, certo? Até a ordem que eu quiser aí. Vamos lá. Agora, eu quero encontrar os extremos locais. Vamos começar pelos extremos locais. Os extremos locais, eles vão ficar possivelmente nos pontos críticos. É importante dizer quais são cada um dos tipos de pontos críticos. Por exemplo, os pontos em que a derivada primeira não é definida. Não tem ponto desse tipo, como a derivada primeira é uma polinomial, para todo x pertencente aos reais, existe a derivada primeira da função f de x. Ou seja, não existem pontos do tipo em que a derivada primeira não existe, certo? Para todos os pontos, a derivada vai existir. Eu quero pontos críticos agora de outro tipo. Qual é o segundo tipo de ponto crítico que nós temos? São os pontos onde a derivada primeira da função é igual a zero. Então, eu quero fazer 4x ao cubo menos 12x ao quadrado igual a zero e verificar quais pontos satisfazem essa equação. Eu tenho x igual a zero, ou então é só botar o x ao quadrado em evidência. Você vai ter x ao quadrado, que multiplica 4x menos 12 igual a zero. Num produto dando zero, ou x vai ser zero, né? X ao quadrado zero seria o x igual a zero, ou então 4x menos 12 tem que ser igual a zero. No caso, o 4x igual a 12, meu x seria igual a 3. Então, esses são os dois pontos críticos, né? Os dois valores de abscissa que me dão pontos críticos da minha função f de x. Tudo bem? Queremos saber se esses pontos são pontos extremos locais, ou máximos ou mínimos. Também vamos querer fazer a análise da concavidade dessa função. Para fazer a concavidade dessa função, a gente vai ter que fazer o estudo do sinal da derivada segunda. Então, fazendo o estudo do sinal da derivada segunda, e também queremos os pontos de inflexão. Vamos fazer o estudo do sinal da derivada segunda. Para fazer o estudo do sinal da derivada segunda, nós vamos precisar encontrar as raízes da derivada segunda. Então, as raízes são 12 menos x ao 12x ao quadrado menos 24x, eu quero que seja igual a zero. Se eu colocar o x em evidência, fica x que multiplica 12x menos 24. Isso, para ser igual a zero, ou x é zero, ou 12x menos 24 é igual a zero. No caso aí seria x igual a 2. Então, são os dois pontos em que a derivada segunda vai ser zero. Tudo bem? Então, fazendo o estudo do sinal da derivada segunda, a derivada segunda é uma função quadrática.
Então, no meu valor 0 e no meu valor 2, o que é que nós vamos ter? Como ela vai ser uma parábola, né? Uma equaçãozinha do segundo grau aí que nós temos, seu gráfico seria uma parábola, caso fosse uma função. Fazendo o estudo do sinal, concavidade dela seria para cima, então antes da primeira raiz seria valores positivos, entre a primeira e a segunda raiz valores negativos e depois da segunda raiz valores positivos. Gente, nós estamos fazendo o estudo do sinal da derivada segunda. Então o que acontece? Quando a derivada segunda for positiva, nós estamos analisando agora a concavidade da função. Então, a minha concavidade ela é para cima. Se a derivada segunda for negativa, então nós temos concavidade para baixo. Já quando a derivada segunda for positiva, novamente, nós vamos ter concavidade para cima. Então, ao fazer o estudo do sinal da derivada segunda, repare que a derivada segunda, quando nós vamos interpretar isso na minha função f de x, nós vamos analisar concavidade da função. Então, o que acontece? Nós temos aí, antes do zero, concavidade para cima, após o zero, concavidade para baixo, entre o 0 e o 2, no caso, concavidade para baixo, e após o número 2, concavidade volta a ser para cima. Quais são os meus pontos de inflexão? Os pontos de inflexão que nós vamos ter vão ser os pontos 0 e 2. Esses dois pontos são pontos de inflexão. Repare que são os pontos onde há uma mudança de concavidade, certo? Já o número 3, que apareceu lá no cálculo dos pontos críticos, ele é um ponto que tem a derivada primeira igual a zero, e nessa região a concavidade da minha função ela é para cima. Se a concavidade vai ser para cima, nós vimos uma observação, que aqui ele vai ser um ponto de mínimo, é como se o ponto 3 estivesse no ponto mais baixo da minha função, depois do número 2. Então esse aqui vai ser um ponto de... Vou botar ali do outro lado, que aqui não tem espaço. O meu 3 ele vai ser um ponto de mínimo. Repare que só porque nós encontramos o zero como ponto crítico, nada garante que ele é um ponto de máximo ou de mínimo, certo? Seria a gente fazendo o teste da derivada primeira ou o teste da derivada segunda para identificar. Aqui, praticamente, nós estamos fazendo o teste da derivada segunda. Quando nós fazemos o estudo do sinal da derivada segunda, praticamente tem o teste da derivada segunda aqui. Por quê? Repare que no ponto zero, que é um ponto crítico, a derivada segunda também foi zero no caso, né? A derivada segunda vai ser um ponto de inflexão nesse caso. A gente vai ter uma mudança de concavidade. Já no número 3, mesmo a derivada primeira sendo zero, a derivada segunda foi positiva. Nesse caso, quando a derivada segunda é positiva, pelo teste da derivada segunda, nós vamos ter um ponto de mínimo. Então, o que ele nos pediu foi o seguinte: encontrar os pontos de inflexão, um estudo da concavidade e os extremos locais. Pronto, fizemos tudo aqui. Vamos escrever o que nós fizemos. Pontos de inflexão. X igual a zero e x igual a 2. Ponto de mínimo relativo seria para x igual a 3. E no caso a concavidade, f de x é côncava para cima se x for menor do que 0 ou x maior do que 2. E a mesma função f de x é côncava para baixo se o x estiver entre 0 e 2. Pronto, fizemos o que foi pedido.
Quem quiser copiar, copia aí. Veja como é o passo a passo. Encontrar os pontos críticos, encontrar as derivadas primeira e derivadas segunda. Encontra os pontos críticos. Faz o estudo do sinal da derivada segunda, certo? E aí você encontra as informações que você precisa. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro, no Meets. Para concluir essa parte com cavidade, observe essa curva hipotética que eu fiz, pegando de um ponto A até um ponto B. E que aqui nós temos alguns pontos de inflexão dentro dessa curva. Repare, veja se você consegue identificar onde estão os pontos de inflexão, onde há uma mudança de concavidade na nossa curva, certo? Repare que aqui nós temos concavidade para cima e bem posteriormente nós vamos ter uma concavidade para baixo. Está aqui um ponto, vou chamar esse ponto de ponto C1, certo? Então, entre A e C1 concavidade para cima, entre C1 e esse outro ponto aqui, eu vou chamar ponto de C2. Nós vamos ter aqui concavidade para baixo. Entre A e C1, concavidade para cima. Entre C1 e C2, concavidade para baixo. Então, o ponto C1 ele é um ponto de inflexão. Já entre o ponto C2 e esse outro ponto que eu marquei aqui, chamando de C3, repare que entre C1 e C2 a concavidade é para baixo. Entre C2 e C3, concavidade para cima. Então, C2 também é um ponto de inflexão. Olha o que acontece com C3, né? Antes de C3, entre C2 e C3, você tem a concavidade para cima. E após C3, você também tem concavidade para cima, certo? Então, aqui ele não vai ser um ponto de inflexão. O C2, ele é um ponto de inflexão. Ele também é um ponto de extremo local. Ele é um mínimo local. Já o C3, ele não é ponto de inflexão, mas ele também é um extremo local. O C1, ele é um ponto de inflexão e não é um extremo local. Então, ser ponto de inflexão não desobriga o ponto, né, dele ser um ponto de extremo local. Então, ele pode ser um ponto de inflexão e não ser um extremo local, como no caso do C1. E no caso de C2, ele pode ser um ponto de inflexão e também ser um ponto de extremo local, certo? Repare que nós ainda vamos ter mais um ponto de inflexão, possivelmente bem por aqui onde eu estou marcando, que eu estou chamando de C4. Entre C3 e C4, a concavidade da curva está para cima. Já após C4, a concavidade da curva está para baixo, né, que seria entre C4 e o valor B. Então, tem algumas situações aí que podem ser analisadas com mais calma quando construir o gráfico da função. Tudo bem? Vamos ver outra ferramenta que vai nos ajudar a construir gráficos de função. Próximo conteúdo da aula de hoje seria a gente falar de assíntotas. O que são essas assíntotas? São retas que se aproximam muito da nossa curva, mas não encostam na curva. Então, nós podemos ter uma curva que tenha a seguinte característica. Ela vem bem próxima de uma reta, mas não encosta nela. Ou então ela vai para bem próximo de uma reta, sem encostar nela. Isso tanto pode acontecer na horizontal ou na vertical. Repare que essa reta y igual a y1, ela está sendo uma assíntota horizontal. A gente tem que a curva se aproxima muito da reta, mas não encosta, certo? E nós temos aqui duas retas x igual a x1 e x igual a x2, que pela esquerda a minha curva se aproxima muito dela, mas não encosta, e pela direita também, certo? Então nós temos essas características aqui nas nossas assíntotas, tanto podem ser verticais como horizontais. Repare que o comportamento da função nos infinitos vai me informar se a gente vai ter uma assíntota horizontal, enquanto o comportamento da minha função perto de valores em que a função não está definida vai me dar uma noção se nós estamos trabalhando com assíntotas verticais. Então, vamos definir direitinho essas assíntotas, certo? Vamos lá. Aqui. A reta x igual a A, ou seja, x igual a um valor fixo,
ela vai ser uma assíntota vertical. Do gráfico de y igual a f de x, se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeiras. Qual a afirmação? Se quando eu me aproximar do ponto x igual a minha função for para algum dos infinitos. Então, eu posso me aproximar do ponto A pela direita e a minha função ir para o mais infinito. Ou eu posso me aproximar do ponto A pela direita e a minha função ir para o menos infinito. Eu posso me aproximar do ponto A pela esquerda e a minha função ir para o mais infinito. Ou eu posso me aproximar do ponto A pela esquerda e a minha função ir para o menos infinito. Qualquer uma dessas 4 situações acontecendo, nós vamos ter que esse ponto x igual a vai ser uma assíntota vertical. Já no caso da reta y igual a b, então agora eu estou analisando uma reta y igual a b, ela vai ser uma assíntota horizontal. Do gráfico de y igual a f de x, se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira. Que afirmação? Quando eu ver a análise da minha função, o limite da minha função indo para algum dos infinitos, isso vai dar um valor b. Então, tanto a minha função pode ir para o meu x indo para o mais infinito, a minha função se aproxima de b, ou a minha função, quando eu olhar o x indo para o menos infinito, a minha função se aproximar do b. Acontecendo qualquer um desses dois casos, nós vamos ter aí uma assíntota horizontal. Então, eu vou botar aqui um exemplo para a gente analisar, né, e identificar as assíntotas dessa função. Como é que eu faço para verificar se essa função possui assíntotas, quer sejam verticais ou quer sejam horizontais? Eu posso começar, por exemplo, vendo os pontos em que a minha função não está definida. Então, as minhas assíntotas verticais melhor assim, verticais, possivelmente estão nos valores em que não existam f de x. Deixa eu botar aqui melhor. Queremos achar x tal que não existe f de x. A minha função é uma função quociente. Não vai existir a função, ela não vai estar definida nos valores em que o denominador for igual a zero. Então, para a minha função não existir, meu x mais 1 tem que ser igual a zero. Significa que o meu x tem que ser igual a menos 1. Esse é um candidato a uma assíntota vertical. E como é que eu faço para verificar se ele realmente vai ser uma assíntota vertical ou não? Eu olhei para esse cara aqui, ó. Isso aqui, sendo igual a zero, eu tenho um candidato à assíntota vertical. Como eu vou saber se ele vai ser ou não assíntota vertical? Basta eu calcular o limite quando o meu x se aproxima desse valor, tanto pela esquerda como pela direita. Limite da minha função f de x, no caso, é x dividido por x mais 1 e x dividido por x menos 1. Quando a minha função se aproxima de menos 1 pela esquerda, nós vamos ter em cima um valor negativo e embaixo nós vamos estar indo para zero, sendo que o x vai assumir valor negativo ainda menor do que menos 1. Pode ser menos 1,000001 ou ainda menor que esse. Mas quando eu somar com 1, meu número vai continuar negativo. Então, x em cima é negativo, embaixo continua negativo, menos com menos, isso aqui vai para o mais infinito. Já é suficiente para afirmar que no ponto x igual a menos 1, nós vamos ter aí uma assíntota vertical. Mas vamos aproveitar e analisar aqui quando x se aproxima de menos 1 pela direita. Então, quando x se aproxima de menos 1 pela direita, no numerador continua negativo, menos 1. E embaixo, nós vamos ter um número maior do que menos 1, menos 0, alguma coisinha, somado com menos 1. Então, vai continuar negativo, né? Então, nós fazendo aí um estudo do sinal, menos com... Aqui é mais, né? Aqui é mais 1, desculpa. Então o x vai ficar
menos 0, alguma coisinha somado com 1. Então embaixo fica positivo, em cima é negativo. Menos com mais, isso aqui vai para o menos infinito. Então a minha função ela vai pela esquerda do menos 1, se aproximando de menos 1, ela vai para o mais infinito. Pela direita, se aproximando do menos 1, ela vai para o menos infinito. Então, independente de qual dos dois casos, o menos 1 ele vai ser uma assíntota vertical, certo? Logo a gente já usou com então, x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Já para analisar as assíntotas horizontais, nós vamos fazer o limite, nós vamos encontrar o limite da função quando x tende ao infinito. Então, para as assíntotas horizontais, vamos calcular o limite de f de x, que é x dividido por x mais 1, quando x tende a mais infinito. E vamos calcular o limite de x dividido por x mais 1, quando x tende a menos infinito. Quando x tende a mais infinito, vai ficar um quociente do tipo infinito sobre infinito, que seria uma indeterminação. Nós vimos que quando nós temos um quociente de polinômios, o limite quando x tende ao infinito, ele é dado pelo quociente dos termos de maior grau. Então, praticamente é como se a gente estivesse calculando o limite de x sobre x. Quando x tende a mais infinito, isso aqui vai dar igual a 1. E o mesmo cálculo do limite de x dividido por x mais 1, quando x tende a menos infinito, esse limite aqui, basta a gente analisar os termos de maior grau, que seria x sobre x. Esquecendo o restante, esse limite também vai para 1. Então, y igual a 1 seria uma assíntota horizontal. Então, y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Com isso, a gente conclui todas as ferramentas para fazer construção de gráficos, que é o que nós vamos fazer no próximo vídeo, certo? Encontrar intervalos de crescimento e decrescimento, pontos de máximos e mínimos, pontos de inflexão e assíntotas. Já nos dá as ferramentas para construir gráficos de boa parte das funções, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo. Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.